Bem-vindo. No bloco anterior a gente explicou alguns conceitos que os planos de contingência e planos de continuidade usam para o seu trabalho, para seu processamento. A partir de agora a gente vai começar a entrar no seu conceito em si. E para isso vamos explorar um pouco os paradigmas que existem aqui no Brasil em relação ao assunto. Nesse slide que eu costumo mostrar nas minhas apresentações, a gente vê essa figura um pouco cômica de um piloto de avião carregando um fuzil. Eu recebi um e-mail com essa mensagem pouco depois do evento de 11 de setembro. O que naquela época era piada, depois eu vim a saber que se tornou uma norma da Associação de Pilotos Norte-Americanos que hoje andam armados. Essa cautela acarretada por aquele fato do fato terrorista, ela não só desencadeou essa precaução por parte dos pilotos americanos, como uma série de outras medidas que existem hoje nos aeroportos. Mas eu uso isso para dizer o seguinte: o que hoje nós tratamos com uma certa graça, com um certo descaso, né, até fazendo piada, como é esse caso, pode se tornar uma realidade. O Brasil tem 400 e poucos anos de vida e nunca tinha sido visto um ciclone. Nos últimos anos começamos a reparar na costa ciclones e tornados. Então, não é porque nunca aconteceu que não vai acontecer, ao contrário. A gestão de risco, inclusive, ela parte do seguinte princípio: se dentro de um período de tempo um determinado evento não ocorreu, isso significa que a partir deste momento ele é mais provável que ocorra. Então, o grande paradigma que nós encontramos no Brasil é redundância e espelhamento, que são estratégias da área de tecnologia de informação, garantem e são suficientes para impedir interrupções. Isso significa o seguinte: se eu trabalho com computador, eu ter um outro computador garante que eu não pare de trabalhar. Não é verdade. Não é só ter a ferramenta, nós temos que ter o processo já planejado. Um local de trabalho alternativo é sinônimo de contingência e permite continuidade dos negócios. Imaginem, eu tenho uma linha de produção, eu tenho uma fábrica, por exemplo, eu fabrico rádios. Significa que para eu manter o meu negócio funcionando, eu tenho que ter uma outra fábrica? Também não é verdade. É caro? Não sei se é caro. Eu acho que caro é eu perder o meu mercado, caro é eu parar de vender, caro é eu deixar de faturar. Os componentes substituem processos. Significa dizer o seguinte: se eu tiver na minha empresa uma duplicidade de tudo que eu preciso para trabalhar, eu nunca vou parar de trabalhar. E no Brasil não existem ameaças que justifiquem o investimento em serviços de consultoria em contingência e continuidade de negócio. Eu gosto muito de mostrar essa figura dessa senhora olhando o jeito como ela parou o carro. Eu não sei como ela parou o carro, não sei como ela conseguiu isso. Mas definitivamente isso daqui exemplifica o que eu falei. Se nunca aconteceu, não significa que não vai acontecer. Sempre existe uma primeira vez. Mas aqui no Brasil acontece uma coisa engraçada. Na época do lançamento do meu livro, o primeiro livro em português sobre o assunto, eu entrei na internet e fiz uma breve pesquisa nos principais notícias do que poderia ser considerado o evento. Então vamos lá. Manutenção deixa 60 mil sem água em Guarulhos. Uma empresa pode funcionar sem água? Depende da empresa. Correção do Windows trava programas. Se eu preciso do Windows para trabalhar, eu vou parar de trabalhar. Energia deve voltar a Florianópolis até às 18 horas. Não voltou, levou mais 2 dias. Greve nas montadoras para cerca de 27 mil nessa quinta-feira. Quer dizer, a greve parou 27 mil, fora os desdobramentos relacionados a essa greve. Olívio Dutra visita áreas atingidas pelo ciclone, que eu comentei antes. Polícia Federal suspende operação padrão nos aeroportos. E as empresas que precisam de mercadorias, de insumos importados, como é que elas vão receber esses insumos? Abastecimento de água é normalizado após conserto de adutora. Vocês vejam que são notícias que estamos acostumados a ver todo dia. E talvez por essa banalização é que nós não damos importância que devíamos dar
para que esses eventos não interrompam o nosso negócio. Numa outra pesquisa publicada pela Computer World, a gente vê por esses gráficos que basicamente as empresas estão preocupadas com concorrência, elas identificam que o seu lado mais fraco está apoiado na área de tecnologia e que, por incrível que pareça, quando os eventos ocorrem, os estragos são pequenos. Então, na posição de um gestor, na posição de um empresário, ele olha o quanto ele perde e ele olha o quanto ele teria que investir para evitar essa perda. E diz, o investimento é maior que a perda. Mas isso é hoje, num momento, numa fotografia do cenário atual. Por quê? Porque a maioria das empresas hoje, elas possuem processos e dependem de componentes eletromecânicos, não da área de informática. Isso está acontecendo aos poucos. Quando você vê uma grande empresa implementando um ERP, um software de gestão de grande porte, você está, em outras palavras, dizendo o seguinte: a empresa está reduzindo seus custos, está reduzindo seu quadro de pessoal, ela está aumentando a sua dependência em TI e ela está transformando processos em sistemas. Eu costumo falar o seguinte: eu não me lembro qual foi a última vez em que eu fui a uma papelaria e que, na hora que eu fui pagar, a pessoa que estava me dando a nota simplesmente digitou e me deu uma nota impressa. Eu não me lembro a última vez que eu vi uma pessoa preenchendo um talão de notas. E esse processo, tudo que antigamente era feito manual, hoje está sendo feito com o uso de tecnologia. Essa dependência crescente, essa necessidade de redução de custo e de aumento de lucratividade é que acarreta o direcionamento das empresas nessa dependência. Que se por um lado proporciona um aumento de lucro, por outro aumenta a sua vulnerabilidade frente a esses eventos. A maioria das empresas hoje não enxerga contingência e continuidade como um aspecto de negócio. Elas vinculam essas variáveis a um profissional de segurança de tecnologia, quando não deveria ser. Quando um plano de continuidade é implementado numa empresa, os seus reflexos atingem a todos os processos de negócio que são mais críticos para que ela funcione. Não há uma segregação, não há uma diferenciação daquilo que é feito, do projeto que é implementado e o setor de tecnologia ou não. Dentro de um ambiente corporativo, tudo que é feito para que o negócio seja atingido. O negócio da empresa, o negócio da corporação, o negócio da organização seja executado. Informática é ferramenta, assim como pessoas são ferramentas. Então, quando um plano desse é implementado, toda a empresa colhe seus lucros, colhe suas vantagens. Quando a gente fala de custo, vamos voltar à história do apagão, vamos lembrar o seguinte: a interrupção de energia afetou diretamente a empresa de eletricidade. Indiretamente afetou a toda uma cidade, que por sua vez sofreu da falta de energia, interrompendo as suas atividades, o seu dia a dia, seu comércio, sua indústria, tudo. Entretanto, essa empresa publicou um anúncio de página dupla numa revista de grande circulação para dizer que aquilo já foi ultrapassado. Não, olha, não se preocupe, não vai acontecer de novo, pode contar com a gente. Esse custo que derivou do evento, que interrompeu a energia, foi muito maior do que seria a solução para a contingência. Então, vocês vejam que na própria mentalidade, a natureza humana tenta evitar de pensar no pior. Ela tenta pensar que o melhor vai acontecer e o pior só acontece com o vizinho. Então, essa propaganda foi muito mais cara do que seria um plano de contingência implementado. As principais razões que a gente pode citar para um plano desse são: exigência de negócio. Eu não consigo imaginar uma operadora de telefonia ou uma difusora de TV
interrompendo suas atividades mais de meia hora. Nos Estados Unidos, a coisa de 2 ou 3 anos, para garantir a transparência das empresas, foi exigido o plano de continuidade. Isso significa o seguinte: os investidores têm que ter acesso às informações da empresa na hora que eles querem, quando eles querem. É conhecida como Lei Sarbanes-Oxley. Eu diria, problema que essa lei tem é que ela só se aplica nos Estados Unidos, mas se aplica nos Estados Unidos a todas as empresas que possuem ações negociadas na Bolsa de Nova York. Não só as empresas, mas filiais fora dos Estados Unidos e fornecedores e parceiros. Existe também um amparo, a proteção legal do artigo 186 do novo Código Civil, que diz basicamente o seguinte: que se você, no exercício da sua função, acarretar dano ou perdas a terceiros, você incorre em ato ilícito. Quer dizer, ação ou omissão significa que se você não fez nada para evitar que o terceiro perdesse, você comete ato ilícito. Maior dependência de TI para a realização de processos. Reduz o custo de recuperação. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Sábado, no Rio de Janeiro, eu saí do meu dentista e vi que eu perdi a chave do meu carro. 2 horas da tarde. Eu consegui achar um chaveiro meia hora depois, ele me cobrou R$90 para fazer uma chave para eu poder ir para casa. Eu só pedi uma chave. Na segunda-feira, eu fui fazer uma cópia dessa chave que ele tinha feito. Eu paguei R$10. Então, o exemplo evidente é o seguinte: quanto mais pressa a gente tem de sair do problema, mais caro a gente está disposto a pagar. Então, a gente tem que antecipar o problema para pagar menos. E é isso que os planos fazem. Reduz o risco de negócio. Se eu antecipo o problema que a empresa pode sofrer, eu antecipo a situação que eu tenho que viver para resolver o problema e reduzo o meu risco. Documenta procedimento, coisa que é muito comum nas empresas, quer dizer, cada profissional possui os seus processos na cabeça e na hora que ele precisa passar para outra pessoa, ou ele tem que fazer um treinamento verbal, ou tem que escrever tudo para manualizar. E minimiza as perdas. Bom, um outro aspecto que as pessoas costumam esquecer do plano de contingência e do plano de continuidade é que, como ele trata dos riscos, ele automaticamente reduz, ele minimiza a probabilidade desses riscos se concretizarem. Quando uma empresa contrata uma cobertura de seguro por lucro cessante, a companhia de seguro visita a empresa, faz uma análise de risco e, em cima dessa análise, cobra um prêmio. Bom, a partir do momento que a empresa executa um plano de continuidade, todos esses riscos são minimizados. E, a partir desse momento, o seu prêmio é reduzido. Em outras palavras, se você implementa um programa de contingência, de continuidade, para minimizar o risco de interrupção da sua empresa, o seu seguro de lucro cessante automaticamente vai ser mais barato. E o seu risco de parada infinitamente menor. Existem razões estratégicas. Essas razões estão vinculadas ao negócio. Globalização de concorrência significa que numa licitação internacional, por exemplo, em que estamos tentando aumentar o nosso mercado de participação, existem outros produtores, outras empresas que estão ofertando o mesmo produto, e nós temos a garantia de manter esse fornecimento independente de fatores externos, a gente tem um diferencial agregado. Virtualização de mercado significa que hoje muitas empresas vendem pela internet, possuem supply chain pela internet, possuem fornecedores conectados pela internet, e essa dependência, essa virtualização de contato expõe uma vulnerabilidade que antigamente não havia. Antigamente as empresas recebiam seus fornecedores no balcão. Hoje eles recebem e-mail com os pedidos. Hoje existe uma série de empresas que automatiza a sua força de vendas e através do Palm os vendedores enviam os arquivos com os seus pedidos de compra. Isso aumenta a nossa dependência de tecnologia e isso, apesar de criar um diferencial de inovação, ele também nos expõe a outros eventos, a falhas que antes não haviam.